A acupuntura é uma técnica da medicina tradicional chinesa, né? Então, se é uma técnica da medicina tradicional chinesa, ela deve ser exercida sempre por médicos habilitados. É uma especialidade médica que consiste na aplicação de agulhas metálicas em determinados pontos da pele. Então, são agulhas bem finas. É importante que a gente sempre fale que essas agulhas são descartáveis, né? Eu encontrei alguns pacientes aqui com relatos de agulhas sendo reutilizadas. As agulhas elas são descartáveis e elas devem ser sempre desprezadas no final da sessão. Que são colocadas em pontos específicos da pele. Então, a gente tem um mapa dos pontos de acupuntura. Esse mapa tem mais de 700 pontos de acupuntura. Então, não é em qualquer lugar. A acupuntura não é a mesma coisa que agulhamento seco. A acupuntura não é feita no local da sua dor, necessariamente. Porque o Dr. André, ele... Maravilhoso, né, gente? Então, a acupuntura ela é feita nesses pontos específicos, né? O médico, a acupunturiatra, ele vai fazer o seu diagnóstico e ele vai fazer uma escolha de pontos que ele acredita que vão fazer a diferença no seu diagnóstico. Então, não necessariamente os pontos de acupuntura são no local da sua dor, isso é muito legal a gente falar, né? Porque não necessariamente a acupuntura ela é sistêmica. Isso que é o grande barato da acupuntura, né? Isso que é o mais legal da acupuntura. Porque a acupuntura ela não trata só a dor, ela trata todo o sistema. Então é muito comum nos nossos pacientes eles terem distúrbios do sono associado, eles terem distúrbios da saúde mental associados. Então, comumente são pacientes que têm ansiedade associada, algum grau de tristeza associada, algum grau de irritabilidade associada. E a acupuntura trata muito bem essas questões. Então, o paciente ele se sente bem de uma forma geral. É comum também a gente ter os pacientes com dificuldades do intestino, né? Então, pacientes às vezes constipados, pacientes com síndrome do intestino irritável. Então, a acupuntura também trata muito bem isso. Então, isso que é o mais legal. Que a pessoa, ela não, a acupuntura ela não trata somente a dor, ela não trata só a especificidade, ela trata o sistema. Então, todo mundo pode se beneficiar da acupuntura, né? Todo mundo pode se beneficiar dessa técnica. Então, não necessariamente você vai ter só a sua dor melhorada. Então, às vezes, o seu sono vai melhorar, a sua saúde mental vai melhorar, a sua irritabilidade vai melhorar, o seu intestino vai melhorar, todo o seu sistema vai melhorar. Então, a acupuntura, ela só traz benefícios, né? Ela é uma Você técnica tem excelente. aí, Mariana, alguma agulha para mostrar? Tenho, vou lhe pegar. Não tenho aqui, mas eu tenho aqui. Próximo. Não, que é Um segundo. importante você mostrar ó, o tamanho dessa Legal. agulha, né, para as pessoas terem ideia do quão vai ser a experiência delas, né? Fazendo acupuntura para quem nunca fez. Mas eu concordo muito com a Mariana no que ela trouxe, que ela acaba ajudando muito os pacientes como um todo, assim. Então, por ser proveniente da medicina tradicional chinesa, então ela busca tratar esse indivíduo em várias esferas, não só a dor, mas realmente traz o alívio da dor, melhora do sono, melhora do intestino, melhora da disposição. E tem pessoas, como está sendo relatado aí no chat, que são fãs da acupuntura e funciona muito bem. A Mariana trouxe no início algo que eu acho também muito bacana, que não funciona, quer dizer, não vou usar esse termo que não funciona, mas nem todos vão sentir de imediato um benefício muito grande da acupuntura. Até porque, a Mariana vai dizer melhor do que eu, que a acupuntura, muitas vezes, o benefício não é tão imediato assim, né? Até porque exige uma história clínica e acredito que com o passar do tempo você vai conseguindo resultados em prol daquilo do que busca. Correto, Mariana? Eu acho que tem duas questões super importantes que você falou aí. Eu acho que nenhuma técnica é para todo mundo, sabe, doutor André? Assim. Então, assim, a acupuntura também não é para todo mundo. Então, assim, eu brinco com ele, né, com o André, porque eu já fiz acupuntura nele, foi uma tragédia. Porque ele é muito A minha inquieto. caneca hoje é em especial para acupuntura. Arrasou. O Mentira, André, não ele é é não. muito inquieto, então ele tem muita dificuldade de ficar paradinho e tudo mais, ele tem, né? Então, assim, para ele, por exemplo, não funcionou, porque ele se incomodou muito com essa questão de ficar parado, né? Funcionou.
Eu acho que assim, então a gente tem que entender que não é todo paciente, igual, por exemplo, a gente tem uma paciente que entrou aqui no chat também, que é uma mãe de um paciente, que a gente tentou fazer acupuntura, mas é um paciente pediátrico, tentei várias vezes, e ele realmente não conseguiu fazer. Então, assim, era um paciente que se beneficiaria, mas, pô, é difícil criança, né? Tem essa questão da agulha, tem essa questão de ficar paradinho. Então, assim, tem dificuldade, a gente tem dificuldade de fazer pacientes pediátricos. Então, assim, pacientes psiquiátricos também, pacientes que têm fobia de agulha. Então, não é para todo mundo, nenhuma técnica é para todo mundo. Então, claro que a gente sempre tem que ver a especificidade do paciente. Então, acho que é muito legal você falar isso. Mas Uma outra questão. como você trouxe aí, que não é para todo mundo e que a gente tem fobias de agulha, mas nem sempre, por favor, me corrija, talvez tenha um outro nome, nem sempre é feito com agulhas. Você Sim, a pode gente tem fazer o outras duas estímulo dos técnicas. pontos. A gente tem outras duas técnicas possíveis, né? A gente pode fazer, na verdade, três. A gente pode fazer acupressão, que é somente a pressão nos pontos de acupuntura. Mas é óbvio, né? Isso é fácil de ser compreendido de que isso tem um resultado temporário, menor do que as agulhas, porque a gente não tem uma estimulação tão importante quanto a agulha. E também a gente pode fazer com o laser. O laser é uma luz, né, que a gente usa e que um calorzinho e que ele estimula os pontos de acupuntura. A gente usa muito em bebês. Já fiz várias vezes, inclusive nos meus filhos, com bons resultados, né? Então é uma possibilidade sim a gente usar o laser. Uma outra possibilidade que a gente tem também é de fazer a auriculoterapia. Eu, pessoalmente, assim, né, e a escola que eu estudei, né, os meus professores, a gente não acredita muito em fazer a auriculoterapia de forma isolada. Então, assim, a auriculoterapia ela funciona e funciona muito bem de forma associada à acupuntura sistêmica. Mas você fazer só a auriculoterapia não tem um resultado tão bom. Então, assim, a auriculoterapia a gente usa sementes, né? Ou uns estir de cristais que a gente usa também, que também não são agulhas. Mas a gente também pode fazer a auriculoterapia com agulhas. Então, sim, existem outras possibilidades, mas eu acredito que o laser, né, a pressão, a gente possa usar em bebês, em pacientes pediátricos. Eu acho que em pacientes adultos a gente não tem um resultado tão bom. A gente sabe que tem algumas particularidades em relação à dor e a sensibilidade à dor nos bebês que nos possibilitam ter um resultado melhor, né? De uma forma geral, as crianças, elas têm um resultado melhor do que os adultos nessas técnicas não invasivas. Uma outra questão que você trouxe, que é muito legal, né? Um é que a gente entenda que a acupuntura não é para todo mundo. E uma outra questão, eu tive pessoas que falaram aqui, ah, não, eu fiz, depois não deu resultado. E foi uma outra coisa que você falou assim, ah, demora um tempo para ter resultado. A gente tem dois mecanismos. A acupuntura, ela age de diferentes formas, né? Isso que é uma das coisas mais bonitas da acupuntura. Mas a gente tem, sim, um resultado que é imediato, que a gente tem um resultado no local, um resultado de vasodilatação, de liberação de óxido nítrico, de liberação de mediadores anti-inflamatórios. Então, a gente tem sim uma ação que ela é imediata da acupuntura, tem uma reação de relaxamento muscular, do fuso muscular. Mas a gente tem uma reação que é a nível de corno da medula, que também é imediata. Mas a gente tem uma outra ação da acupuntura que acontece a partir da quarta sessão de acupuntura, que é uma reação de modulação gênica da acupuntura. Então, a acupuntura, ela altera a transcrição genética. Olha que legal isso. Então, a gente vai modular a transcrição genética e a gente vai modular a transcrição genética de forma a produzir uma maior quantidade de endorfinas e de endorfinas endógenas. Então, a gente atua também na modulação descendente da dor, mais a longo prazo, né? A partir da quarta sessão. Então, assim, a gente não, né, nos meus pacientes, quem tá aqui que já foi meu paciente de acupuntura, sabe que eu não prometo resultado algum na primeira sessão, na segunda sessão. A acupuntura, ela é cumulativa. Então, assim, a gente espera, os pacientes, de uma forma geral, eles têm bons resultados a partir da primeira sessão, mas a gente espera que os resultados venham a partir da terceira, quarta sessão. Né? Então, é importante entender que a acupuntura, isso é uma outra coisa que é legal a gente falar, né? Boa noite, Celina. A acupuntura ela não depende que você acredite nela, ela não precisa de fé
né? É muito comum as pessoas falarem isso, ah, é porque eu acredito na acupuntura, ou eu não acredito na acupuntura. A acupuntura ela não precisa da sua fé. A acupuntura é uma ciência que está descrita há 5.000 anos e que hoje já está descrita pela medicina ocidental seus múltiplos mecanismos de ação. Então a gente tem que a acupuntura ela atua em alguns centros cerebrais superiores, né, atuando no aumento na captação, no aumento na produção de serotonina, no aumento na produção de endorfinas, no aumento da modulação descendente da dor, modulando a hipersensibilidade à dor, modulando ali a resposta inflamatória, né? Ela atua no cortisol, ela atua em vários níveis, tanto a nível local, quanto a nível segmentar na medula, quanto a nível cerebral. Então, a acupuntura ela já está mais do que bem estabelecida com seus mecanismos de ação, né? Tanto centrais quanto periféricos. Podia ter um copo d'água para Mariana, não podia, pessoal? Para ela dar uma parada, uma respirada, ela começa a falar. Fala das agulhas? Vamos falar aí, tá vendo? Ela não vai ficar sem falar. Ela tem que falar das agulhas. Sim, vamos falar das agulhas. Então, o doutor André falou para falar das agulhas, aí eu trouxe aqui para vocês verem. Ó, uma das coisas que é legais a gente ver é que elas são descartáveis, né? Elas vêm Dentro aqui. daquela sacolinha ali tem 10 agulhas, só para vocês terem 10 ideia. agulhas. Como ela é tão fininha. Essa parte grossa aí que ela está mostrando é o rabicó dela. É onde o É onde a profissional gente, pega, segura para a gente puxar. manipula. Mas xuxa a parte da frente, que é bem Vou fininha. mostrar aqui, vou abrir. Vou dar um prejuízo para relívio aqui, vou abrir aqui. Ai, prejuízo, rapaz. Dá um prejuízo para relívio. Conta pro doutor André não, gente. Fica só entre a gente, não conta Ai, para ele. rapaz. Essas lives estão ficando cada Ele dia vai, mais ele caras. vai, ele vai descontar de mim isso. Olha aqui, ó. É igual um fio de cabelo, mais fino que um fio de cabelo. É muito fininho, olha. Essa é uma agulha de acupuntura. Ela é É, o muito fio de curtinha cabelo também, para quem né? tomou uma suplementação que eu passei, né? É, Meu o fio fio de de cabelo é cabelo assim, forte, mais saudável, grosso. Mas grosso. realmente, bota ela do lado de uma caneta, só para ver. Uma caneta. Não. Então, Tem uma eu caneta bonita. particularmente, não... Olha só para você ter uma ideia, lógico que uma caneta é bem grossa, mas assim, só para ter uma ideia que ela Ó, e já é, botaram aí, ó, que você adora agulha, né, doutor André? Pois é, menina. Ele só nos gosta dos outros. outros. Nele, eu vou fazer um vídeo, vou fazer um Reels. Ele tá precisando fazer, inclusive, ele falou pra mim que tá com dor esses dias. Deu fazendo proloterapia nele. Vocês precisam ver ele fazendo Eu proloterapia. E o acho que a Vitor não tá aqui acupuntura, hoje. acho que O a Vitor não tá acupuntura aqui hoje pra ele contar comigo. é tão eficaz que só o fato de você mostrar para mim a Já possibilidade resolveu, você já já acabou melhorou, sua dor, já tá bom. entendeu? Não, e o bom que você trouxe no início que são 600 e poucos pontos de 700 acupuntura, pontos, 700. 700 pontos de acupuntura. Imagina, 700 lugares possíveis de chuchar essa agulha aí. Mas realmente é uma agulha muito fininha e tal, né? Ela é pouco dolorida, assim. Falo assim brincando, mas ela é tranquila de se fazer e os resultados são muito bons. Quantos pacientes nós temos que têm uma resposta fantástica à terapia? Eu vejo como uma terapia adjuvante, ou seja, que trabalha juntas com outras terapias muito boas. Por mim, todos os pacientes deveriam fazer assim que pisa na clínica, pelo menos ter a experiência de poder fazer e avaliar o resultado. E outra coisa que você deve falar sobre a acupuntura, para tirar nossas dúvidas, né? Inclusive tem uns estudos que mostram, esse negócio da crença é muito interessante. Eu acho que a crença é muito importante, sim. Eu acho que a pessoa, se ela não acredita, ela não tem que fazer nada. Se ela não Ah, acredita na proloterapia, ela não tem que fazer. Se ela não acredita na acupuntura, ela não tem que fazer. Se ela não acredita, ela não tem que fazer. A crença, ela influencia diretamente. influencia, de fato. Agora, é importante colocar que a crença é uma experiência pessoal sua. Isso não tem nada de ciência. A crença, ela é única e exclusivamente sua, de acordo com as experiências de vida que você teve ao longo desses anos que se passaram. Não tem nada de ciência nisso. Agora, a acupuntura, muito pelo contrário, tem ciência envolvida. Tem estudos que mostram que, de acordo com o ponto que se utiliza, você tem alterações de hormônios, você tem alterações de neurotransmissores. O que isso quer dizer? Coloca a agulhinha num desses 700 pontos aí, pontos específicos que a doutora trouxe. E vai e dosa
a substância que você quer avaliar antes de colocar a agulha e após colocar a agulha. E observa-se que a substância aumenta. Principalmente, eu tenho que jogar uma piada, principalmente as substâncias relacionadas ao estresse. Ou seja, imagina, antes de colocar a acupuntura, você está tranquilo, relaxado. Colocou a É acupuntura, o que mentira acontece? isso, é o contrário. Aumenta nível de noradrenalina, aumenta, Mentira. porra, você Mentira fica... dele, mentira. Não, essa parte aí é brincadeira. Mentira. Mas sim, você Pelo aumenta contrário. níveis, por exemplo, de opioides, que são Sim. substâncias que funcionam como analgésicos no seu corpo. A Mariana trouxe aí corno dorsal da medula. Na realidade, é onde o neurônio que sai da periferia, ele se comunica com outro neurônio lá na coluna vertebral que vai para o cérebro. Esse local de comunicação altera as substâncias que tem ali, né? Então você acaba modulando a dor, medindo, fazendo com que ela seja mais adequada, esse estímulo sendo interpretado, tanto bloqueando ou estimulando. Não, isso que é legal, né? Eu acho da acupuntura assim, porque ela realmente age desde o nível local, ali liberando adenosina, fazendo vasodilatação. Ela atua no fuso muscular, atua no corpo dorsal da medula, né? O mecanismo segmentar e atua no mecanismo suprassegmentar no cérebro. Então ela atua em todos os níveis. Então o que isso quer dizer? Que ela serve para diferentes tipos de dor. Né, que é o que a gente observa na prática, né? Que o paciente com dor ele se beneficia muito da acupuntura. E eu acho que o mais legal da acupuntura não é só isso, é porque, como eu falei, os nossos pacientes, eles com frequência têm outras comorbidades. Então, olha que legal, você usar uma técnica e ter vários benefícios, né? Então, você está usando uma técnica, mas você consegue melhorar a dor, o sono, a irritabilidade. E é o que a gente observa mesmo na prática, assim, né? Que os pacientes observam, às vezes, esses outros efeitos mais até do que a dor. Né? É comum a Isso gente se ter... faz pelo convênio, Mariana? A gente faz pelo convênio, sim, aqui na Relivium. A gente atende vários convênios. Lá na nossa página da Relivium tem todos os convênios que se preocupam com a sua dor e que a gente atende. Uma outra questão que você falou que é importante aí, qual que foi, doutora André, da questão de doer, né? Esse é um relato que as pessoas sempre têm. Então, assim, a acupuntura, de uma forma geral, ela não dói, mas é legal que a gente fale que precisa sentir alguma coisa. Então, quando o paciente fala assim, eu fiz acupuntura e não senti nada, né? Tá errado. Porque você tem que elicitar o DETI pra gente saber que a gente está realmente no ponto correto, né? São 700 pontos. Então, não adianta você colocar em qualquer ponto, tem que ser no ponto correto. Então, tem gente que sente isso como um calor, tem gente que sente como um Por choque, tem enquanto. gente que sente como uma contratura muscular, mas alguma coisa você tem que sentir, é importante falar isso. Fala, doutor André. Não, tem que sentir alguma coisa. A minha experiência, né? Ou seja, a minha Gente, crença, sério. de acordo com as É experiências vividas muita até então. luta, doutor André, gente, sério, é muita luta. Estão falando aí que a gente não atende algumas operadoras, mas nós adoramos atender todas as operadoras, estamos abertos a qualquer uma delas. É importante você ligar na ouvidoria do seu plano e conversar com ele. Falar assim, pô, olha só, precisa credenciar o único hospital em dor referência no estado do Espírito Santo e um dos poucos no Brasil. Se isso é, se houver outro, unicamente Único hospital especializado em especializado. tratamento de dor. É hospital especializado, o nome correto. Não é especializado. Tá certo. Né? Se alguém tem dúvida aí sobre acupuntura, aproveita a doutora Mariana aí para responder a dúvida de vocês. Para síndrome miofacial, Mariana, é bom? É muito bom. Temos excelentes resultados por causa disso, né? Que eu estava comentando. A gente tem uma ação de vasodilatação local, a gente entende que a dor miofascial está associada principalmente aos pontos gatilhos, que são pontos de isquemia dentro da musculatura. Então, olha que legal. Então, sim, você se beneficia muito, porque você aumenta a vasodilatação local, né? A gente consegue também desativar esses pontos gatilhos com as agulhas de acupuntura. Viu? Muito bem. Quem foi que falou aqui? Sentiu? Benalva, muito bem, Benalva. É muito legal, né? A acupuntura é uma técnica fantástica, realmente. A gente observa resultados incríveis. Assim, eu sempre me surpreendo com os resultados da acupuntura. Geralmente você coloca quantas agulhinhas? Em média. Olha, eu Eu sei que coloco é muito. varia.
Não, eu coloco muitas, assim. Eu tive um professor que falava assim, que se você quiser ajudar o paciente, você coloca 10. Se você quiser resolver o problema dele, você coloca 30 agulhas. Então, eu, de fato, faço um diagnóstico sistêmico, né? E eu tento resolver o problema do doente. Então, quem é meu paciente sabe que eu coloco muitas agulhas. O meu, eu geralmente coloco pelo menos 20 agulhas. É muito difícil eu colocar menos de 20 agulhas. Eu estou ansioso para minha próxima sessão. Eu queria muito fazer acupuntura no Dr. André, mas ele não, né? Não tem jeito, já desisti. Já falei com ele que ele vai ter que fazer com outra pessoa. Quem sabe com o Romulo agora fazendo, ele faz com o Romulo aqui comigo. Não, não, mas eu super recomendo. Eu recomendo porque eu É. vejo resultados, né? Não, de fato, ele indica todo mundo. Ele indica, é verdade. Mas ele não faz, não, gente. É, funciona, pô, funciona, né? Mas tem umas agulhadas que, puta que pariu, pô. Dói pra demais. Assim, em mim. No outro, acho que nem tanto. Mas é porque eu tenho uma Mas ele é muito sensibilidade. sensível, gente. Quem aqui já fez prolo? Prolo dói? Prolo dói a agonia. Ele grita, gente. Ele grita, ele grita. Eu falo, doutor André, cala a boca, doutor André. Os pacientes vão sair correndo. Ele grita. Ele tem que praticamente ser contido, esse homem, no centro cirúrgico. Ele é muito dramático, gente. Ele não é parâmetro, gente. Não é parâmetro. Dá um Dá um choque, choquinho, bem-vinda. Isso, é dá um legal. choque Isso é gostoso. elétrico. É legal. É eletroacupuntura, né? É Ah, legal você eletro falar, é porque fabuloso. a Eletro é a gente melhor coisa pode que você tem. Ou potencializar o seja, tratamento em até além de 100 vezes. furar, é porque eu fico sacaneando a live, mas além de É, eu não sei o furar que eu e te faço com dar um você, doutor André. choque, ela liga na tomada ainda para ficar um negócio dando, pô, eletrocutando você com as agulhas enterradas. Você fica Não. zarolho, mano, com aquele monte de choque rolando. Ah! E lógico que você sai dali bem, né, mano? Não, brincadeira, tô de sacanagem. Eu vejo os pacientes. Na realidade, eu vi ela colocar uma vez uma agulha numa paciente. Eu estava com uma paciente em crise, com muita dor. Na realidade, foi logo no início. Falei assim, pô, deixa eu testar essa médica aí. Quero ver qual é. Ela disse que faz acupuntura. Vamos ver se esse negócio funciona. Ó, o paciente está com dor no corpo inteiro aí. O que você pode Se fazer? vira aí. Se vira aí. Aí eu virei as costas, fui para o meu consultório, atender outra paciente. Aí voltei para lá, paciente sem dor nenhuma. Tem um ponto, que eu acredito que ela pode falar dele agora, que ela coloca no meio da cabeça, assim, ó. Aí o paciente disse que ficou sem dor. Tem Aí você nome esse falou, ponto, não. mulher? Não Não, a acredito. gente faz scalpo, né? É uma outra técnica, né? É uma outra técnica, isso que é legal, né? É verdade, Andréia, querida. Mas você teve bons resultados, né, Andréia, com a acupuntura? Andréia foi uma paciente que chegou aqui com sentia dor de cabeça todos os dias. Hoje não sente dor nenhuma, né, de cabeça. Então ela teve excelentes resultados. Isso é legal de falar, né? Uma das técnicas que tem mais benefício para dor de cabeça é a acupuntura, né? Tem excelentes resultados. Isso é uma outra técnica, é legal da acupuntura porque a gente tem vários microsistemas. A cabeça é considerada um microsistema, assim como a orelha é considerada um microsistema. Então a gente tem todas as partes do corpo na cabeça. Então, mas é um tipo de acupuntura de emergência que a gente fala. Então é muito legal para esse tipo de dor. Assim, o paciente está com muita dor no pescoço, muita dor lombar, muita dor. A gente consegue colocar alguns pontos na cabeça e resolve a dor, né? Ele tem um resultado fantástico, assim. Só que dura pouco tempo, não é igual a acupuntura sistêmica, né? Que o resultado se prolonga. Então, é uma paciente que provavelmente no outro dia ela já estava com dor, né? É uma É, técnica de emergência. tem gente às vezes que fica aí não acreditando, né, ainda, né? Também não estou preocupado muito com isso, mas assim, a orelha, todo o sistema do corpo, ele é Então, mapeado na orelha, né? Isso é uma coisa muito importante. Se você ainda não acredita que todo o sistema do corpo ele está mapeado na orelha, hoje, mais tarde, depois do jantar, te abrir aquele vinho, você vai pedir pro maridão falar umas coisinhas aqui no ouvido, bem mansa. Você vai ver o poder que a orelha tem sobre todo o corpo. Arrepia tudo. gente, Umedece eu coisinha não parecendo sei. amor. Eu não sei o Mas é que eu venho verdade, fazer é. live com o doutor André, gente. Eu não sei, Mas eu não não é sei. verdade.
É E que verdade. eu e vocês todos vêm aqui às segundas-feiras, às 19 horas, conversar com o doutor André, sério. Tô querendo Mas é conversar sobre verdade. acupuntura, sobre dor, doutor Mas não André. é. Olha só o fato do sistema todo estar na orelha, o estímulo que você dá na região auricular, ele se expande para o corpo, não? É A Andrea verdade. tá falando aqui que tá sem remédio que ela tomava há 5 anos pra dor de cabeça dela. Olha que relato legal. E Isso você aí, falando da boca. eu estou falando da orelha. Não tem auriculoterapia, não? Tem a auriculoterapia. Mostra que a orelha E tem um scalp. mapeamento. Não tem? Tudo está na orelha ali, que você bota as bolinhas assim, que você aperta. Um dia ela botou assim para mim, ó, vou botar uma bolinha aqui, toda vez que você estiver estressado, você aperta a bolinha. Hã? É verdade ou Aquele ponto mentira? é bom que eu botei em você. Verdade, eu botei Então, mesmo. pá, tem tipo de Funcionava, você papo. falou que funcionava. Pô, maravilhoso. Eu praticamente cheguei. Gente, melhor assim, eu tô de sacanagem Não, ele aqui. apertou tanto que o doutor André é muito estressado, né? Ele apertou tanto, tanto, tanto que a orelha dele ficou vermelha, assim. Eu falei, meu Deus do céu, misericórdia, esse homem vai perder a orelha, tanto que ele apertou. Isso mostra que funciona, porque eu não ia ficar apertando um trem que não funcionasse, né? Aí a Benalva falou que ajuda muito emocional. É, isso é legal você falar, Benalva, sabe por quê? Porque, assim, a acupuntura, ela acredita que a gente adoece pelos fatores internos e os fatores externos, né? Os fatores externos, a acupuntura dá muita importância para o frio, calor, né? Fala de invasão de vento frio, invasão de vento calor, sobre os patógenos, bactérias. Mas os fatores internos de adoecimento, principalmente, um dos principais são as emoções, né, que você colocou muito bem. Então a acupuntura ela trata muito o emocional. Inclusive quando a gente faz a anamnese da acupuntura, né, uma das principais perguntas é essa, né? Qual que é a emoção que domina a sua vida? Eu sempre pergunto isso para os pacientes. Então assim, a acupuntura acredita que, por exemplo, as pessoas que têm muito medo, e daí o medo aqui como uma coisa muito maior, né? O medo de não ser suficiente, né? O medo, esses medos mais filosóficos, assim, né? O medo de não alcançar os objetivos, o medo de uma forma maior. Por exemplo, está associado à dor lombar. A pessoa que, por exemplo, tem muito ressentimento, muita mágoa, muita raiva, está associado ao fígado, então está mais associado às cólicas menstruais, por exemplo, às dismenorreias, a esses distúrbios menstruais. A dor de cabeça, a ascensão do Yang de Gan, né? Às vezes começa com ressentimento, com uma mágoa e piora aí a dor de cabeça. A dor cervical, por exemplo, está muito associada à ansiedade, à euforia. Então, a acupuntura acredita que as raízes do nosso adoecimento estão muito relacionadas às nossas emoções. Então, sim, a acupuntura tem excelentes resultados, né, no manejo das emoções. Exatamente, e bem-vinda, esse relato é um relato comum, sabe? Não de ser esquecido na clínica, mas é o que a gente estava comentando aqui no início da live, que às vezes as pessoas, assim, porque quando você está com muitas agulhas, né, é importante a gente orientar o paciente que o ideal é que ele fique quietinho. Porque às vezes não, sempre, né? Esses pontos de acupuntura, eles são pontos com uma concentração maior de terminações nervosas. Então é muito comum a gente, quando a gente elicita o dedinho, o paciente sentir um choquinho. Então, se você movimentar essa agulha, pode ser que você tenha um chocão, pode ser que você tenha um desconforto não esperado. Então, pode realmente trazer, né, um sentimento ruim para o paciente. Então, é sempre bom que a gente oriente realmente o paciente que é preciso que ele fique quietinho. A gente procura botar o paciente num cantinho tranquilo aqui, que ele possa relaxar. Isso faz parte do tratamento. A gente vai ter um espaço novo em breve, maravilhoso, inclusive todo desenhado para acupuntura, que vai ser bem trazer esse ambiente de relaxamento, né? Vai ser bem legal. Em breve. Aí, tá batendo a porta. Quem não viu a expansão, já temos já uma. E aí vai ter agora a expansão pessoal. Cortou? Você deu uma caída aí. Para quem não conhece, teve agora uma expansão que ficou muito bonita, na realidade. Parabenizar a Tamus aqui, que foi a arquiteta. E agora vai ter uma só para reabilitação e para outros tipos de terapias, que vai ser mais bacana ainda. O projeto, pelo menos, é super lindo. Quem ainda não conhece está convidado
Muito Também lindo o compartilhando. projeto, surreal. Acho que não existe aquilo em Vitória, assim, nada parecido com aquele projeto, muito lindo mesmo. Gostou, né? Eu adorei. Eu perguntei pra Jane se eu posso mudar o consultório para lá, se eu posso atender lá. Vai ficar muito lindo. Eu amei. É Muito. mesmo. Mas, Mariana, voltando, é, alguma consideração sobre a acupuntura? Eu posso falar da minha experiência, como eu te falei. Não, acho melhor você não falar da sua experiência. Eu acho que a sua experiência nos ensinou que a acupuntura não é para todo mundo, embora seja uma técnica de baixo custo, né? Eu acho que isso é legal a gente falar assim. É uma técnica que praticamente não tem efeitos colaterais quando feita por mãos treinadas, né? Claro que a gente tem, né, vários efeitos colaterais possíveis, então a gente está usando agulhas, então é possível que você tenha hematomas, né? É possível que você tenha em alguns casos, assim, se você não souber o que você está fazendo, você pode até perfurar um pulmão, né? Então, assim, é super importante que sejam profissionais treinados e habilitados, mas se em mãos treinadas, é uma técnica virtualmente sem efeitos colaterais, sem riscos, uma técnica barata, né? Então, que traz muitos benefícios, né? Eu acho que o mais legal da acupuntura é isso, que traz muitos benefícios, não só um benefício. Então, assim, às vezes quando a gente faz um procedimento, por exemplo, quando você está falando em bloqueio de nervos, né? Você está agindo ali somente em uma área, né? Você está agindo só naquele pequeno espacinho ali que você fez o bloqueio, que você fez o seu procedimento. Então, com um procedimento só que é a acupuntura, a gente consegue ter vários benefícios em vários sistemas diferentes. Então, a gente consegue trazer um pouco mais de controle, né, de benefícios só, a gente consegue vários benefícios. Eu acho que isso é o mais legal da acupuntura. Muito bem. Então, por que não tentar, né? Eu acho que quem não Me tentou, refor- acho que quem não tentou vale a pena experimentar. Pode se surpreender. Sem dúvida nenhuma, faz parte do tratamento, faz parte do nosso protocolo de atendimento, de tão importante que é. Apesar do Dr. André ter. Não é para todo mundo, doutor André. Não precisa ser para todo mundo. Eu tô falando, você tá falando brincando, viu? O pessoal fica aí falando que eu tô avacalhando a acupuntura, eu tô não. Ele avacalha mesmo, gente. Ó, todo dia eu recebo mensagem, gente, doutor André avacalha você, doutor André. Eu falo, ele é assim mesmo, gente, tô acostumado. Então tá, considerações finais, eu quero puxar outro tema. Fala, doutor André, né? É luta. Não, eu Não, eu acho que acho que combina tudo com quem tá aí colocando, pedindo para eu falar. A acupuntura eu tenho certeza que vai fazer diferença na sua vida. Eu acho que você precisava fazer uma experiência, principalmente devido ao controle que ela tem sobre a ansiedade. É uma das coisas que eu acho que a acupuntura tem um efeito muito bacana, que é o controle sobre a ansiedade, ajuda muito nesse perfil de sono paciente. também, né? Sono também, né? Tabagismo também é importante, né? Funciona, né? Também. Tem alguns pontos também específicos para tabagismo. É porque tá a ver com isso um pouco, né? Compulsão, E tudo para isso ajuda emagrecer, muito. deixar malhado, Então, marombado, deixa também. eu não costumo fazer, né? Mas assim, tem bastante. Eu faço nos nossos pacientes, né, de dor, né? Eu não costumo fazer com esses objetivos, mas tem sim, emagrecimento, tudo isso. Basta colocar umas 3 agulhas atravessadas na garganta e umas 4 na língua, né? Tem até, também eu não costumo fazer, eu nem sei quais são os pontos, mas tem até para estética. A acupuntura serve para tudo, gente, é bizarro. É muito fantástica, é uma técnica muito fantástica, de verdade, assim. Apesar das piadinhas do Dr. André, é uma técnica muito fantástica. Só de você pensar que é uma técnica que foi descrita 5.000 anos atrás e que perdura até hoje, né? Sendo que a medicina é a ciência das verdades transitórias, né? Quem é médico sabe que hoje uma coisa fantástica é o suprassumo, né? O que há de melhor para tratar determinada doença, determinada patologia, daqui a 5 anos atrás ela está totalmente abandonada. Então, você pensar que existe uma técnica que foi descrita 5.000 anos atrás e que perdura até hoje, com certeza ela tem muitos benefícios. Inclusive, eu costumo falar, se surgiu alguma coisa nova, falando que ela é maravilhosa, eu não gosto de utilizar, não. Eu tenho a tendência a esperar um pouco mais. Até porque as coisas elas precisam ser comprovadas, experimentadas. E só o fato de você trazer que é uma técnica utilizada há 5.000 anos, isso dá toda a credibilidade ao uso da acupuntura,
Então, que diferença faz a experiência do Dr. André numa técnica milenar? Não é isso? Simplesmente uma Nenhum. experiência nenhuma. Então, eu acho que todos, acho não, todos que fazem, que são atendidos na clínica, sem dúvida nenhuma, são recomendados a ter uma experiência com a acupuntura, porque irá melhorar o seu ser como um todo, trazendo todo o equilíbrio que precisa. Você aproveitando, você poderia falar um pouco sobre como é que é o nome do negócio? Agora deu branco aqui do nome. É que o tipo energético das pessoas, né? Se eles são yang, se eles são... Explica um pouco esse negócio aí. A gente entende, né, que a acupuntura entende saúde como a harmonia como equilíbrio, né? Então é a harmonia entre as energias yin e yang. Então, quando essa harmonia entra em desequilíbrio, quando a gente tem uma se sobressaindo sobre a outra, a gente tem a doença, né? O desequilíbrio. Então, a gente tem pessoas que têm uma energia mais yang e tem pessoas que têm uma energia mais yin. Então, a pessoa que tem uma energia mais yang é aquela pessoa mais calor, né? Uma pessoa mais que sente mais calor, uma pessoa que sente mais sede, uma pessoa que é mais agitada, uma pessoa mais extrovertida, uma pessoa mais, né? Aquela pessoa que é tipo o Dr. André, assim. E uma pessoa mais in é uma pessoa mais introvertida, mais calma, mais tranquila, mais frio, que sente mais frio, que é mais recolhida, né? Tipo eu. Então, é o equilíbrio dessas energias. Mas isso não é tão preto no branco assim, né? Na verdade, a gente acredita na acupuntura que a gente tem órgãos, né, que comandam as pessoas. Então, tem pessoas que são mais GAN, tem pessoas que são mais Shin, que tem mais relacionados a esses desequilíbrios que eu estava conversando antes. Então, uma pessoa que tem uma energia mais relacionada a GAN, mais relacionada ao fígado, tem o ressentimento que domina a vida dessa pessoa, a mágoa que domina a vida dessa pessoa, a Deixa raiva. eu te puxar aqui um assunto. Eu não sei até que ponto você pode contribuir. Esse sou eu indo fazer acupuntura. Mentira. É outra coisa. Tem pessoas mais calor, não é isso? Então, quando a gente fala em acupuntura, em medicina tradicional chinesa, nós também devemos falar da alimentação. Sim, super Então, importante. para complementar as pessoas que são mais calor, a tendência é dar comidas, entre aspas, mais fria, né? Isso Quando a daí, gente... aí você está confundindo um conceito. Essa questão tem mais a ver com a medicina ayurvédica, que é o Mas que... pita e tudo mais. Não, na medicina tradicional chinesa, a gente tem que algumas comidas, por exemplo, leite, né, laticínios, isso é muito assim, né, que é isso do doce, né? Isso desestabiliza o pi. Então, assim, você traria desarmonia ao sistema. Aí não tem muito a ver com gente que é mais calor, comer mais frio, entendeu? É de uma forma geral. Todo mundo faz mal. Não é em determinado tipo específico, assim. Esse conceito de pita e tal, de calor, tem mais a ver com a medicina ayurvédica. Pera aí. Ele Eu pesquisando no tive... Google. Não, estou puxando aqui uma aula que eu tive que foi muito interessante. Exatamente. Que também a medicina Ayurveda, ela é uma Isso. medicina oriental, ocidental. É Oriental, indiana, né? É outra coisa. indiana. É outra coisa, mas acaba que elas se comunicam de certa forma. Pelo que eu tive uma aula muito boa na realidade, exatamente complementando, talvez assim, talvez nós estamos trabalhando aqui de forma isoladas, mas assim, complementando, eu acho que pelo que eu compreendi, elas acabam e podem ser complementadas. Uma pessoa muito, fala yang, né? Muito quente, né? Que é todas essas questões que você trouxe. Por exemplo, a tendência é que a pimenta, por ser quente, ela pode exacerbar ainda mais o componente yang dessa pessoa. Então, Pode. exatamente. Como componentes frios pode equalizar essas questões. Eu acho que nós poderíamos pensar em fazer uma live exatamente trazendo esses conceitos todos, porque acaba que as ferramentas elas se juntam. A ciência ela acaba quando bem executada, bem estudada, elas acabam se complementando, como a gente complementa a medicina ocidental com a medicina oriental.
a gente pode trazer outras questões que podem nos ajudar. Inclusive, conheço profissionais que eles trabalham muito e muito bem com a parte nutricional, que pode ser a Ayurveda, juntamente com a medicina tradicional chinesa. E há uma compensação dessas, eu sei que você não gosta de falar assim, que são energias, mas por meio da parte alimentar. Mas assim, eu falo É até para a legal, a pessoa de Juliana casa, está fazendo isso, né? A nossa nutróloga, né? Que ela até usa, ela faz Ayurveda e medicina tradicional chinesa. Tem tudo a ver, elas conversam de fato. que acaba que para as pessoas entenderem mesmo, assim. Ou seja, você tem um componente mais yang, vamos dizer assim. Na realidade, a Mariana fala assim, mas isso aí você não olha para a cara da pessoa e fala assim, você tem mais yang, não. Ela faz um questionário que dá umas 4, 5 páginas, sei lá quantas páginas dá esse questionário dela, e em cima desse questionário ela vê uma tendência, porque todos nós temos tudo dentro de nós, mas você tem algo que sobressai. Nisso que sobressai, ele pode trazer, muitas vezes, dependendo da situação, malefícios. Entretanto, você pode compensar isso. Além das tradicionais agulhas, nós pode compensar isso por meio de uma alimentação também, né? Que você vai É, a medicina compensar as fontes tradicional já dá energéticas. muita importância para a alimentação, né? Muita importância para a alimentação, para a fitoterapia, né? Na verdade, assim, um dos pilares do tratamento são 3 pilares. Na medicina tradicional chinesa é a acupuntura, a fitoterapia e a nutrição e o movimento. Então, ela dá, assim, muita importância a isso também. Ela entende que é um fator de adoecimento grande, a forma como a gente alimenta, como a gente se alimenta. E muitos alimentos quentes fazem mal, né? Ela dá muita importância a isso, ao calor dos alimentos, dá muita importância ao leite, dá muita importância a essas questões. A pessoa yang, que é mais calor, ela é mais ansiosa, é isso? Mas está mais relacionado à ansiedade. É por E isso a que pessoa alguém que é aí na yin, live está falando que a comida quente, ela piora a ansiedade dela. pode ser, né? Pode ser um fator de desarmonia, é isso que a gente entende, que é um fator que desarmoniza o Qin da pessoa e que daí está relacionado à ansiedade, pode ser. A gente nunca é uma coisa só, né? É isso que eu tô falando, assim, nunca é, e a gente observa isso, né? Então a gente sempre tem várias coisas desarmonizando a gente. Tem a alimentação, tem a emoção, tem o movimento. Então isso tudo corrobora para nossas desarmonias. Então a gente tem Muito que bem. sempre buscar o equilíbrio. Para não citar nomes, essa pessoa que está falando aí agora, porque depois o nome fica gravado na live, né? Aí vai falar que eu expus e tal, né? Não você necessariamente. Mas hoje a paciente que você me mandou saiu de lá muito bem e ela está com um problema, apesar da gente imaginar que é quadril, olha que coisa interessante. Na parte posterior da perna existe uma musculatura que é o trato isquiotibial. São músculos que saem do isquio e termina na tíbia. E ela tem uma dor à extensão da perna, né? Uma extensão forçada da perna. E eu achei estranho que eu fiz um bloqueio no quadril, ela não melhorou 100% da dor. Aí eu fiz na sexta-feira, pedi para ela voltar hoje, um caso muito interessante, tá, Mariana? Fiz ela voltar hoje, eu falei assim, pô, vou fazer onda de choque nela, que eu quero achar esse ponto. A onda de choque ela é muito boa, às vezes, quando eu quero achar onde dói, porque você estimula, estimula e a onda de choque tende a doer onde está inflamado. E eu fui descendo o aparelho, que eu achei realmente estranho, e na inserção dos isquiotibiais na tíbia, era o ponto que ela sentia mais dor. E após a terapia por onda de choque, ela relatou uma melhora muito importante, apesar de ainda não ter zerado. Mas isso acaba que ajuda a gente evoluir no tratamento. Olha, dor no quadril, a extensão e há tudo disso ser quadril, apesar de ter componente do quadril, mas também tinha componentes da inserção da musculatura que sai do quadril lá no joelho. Isso que é importante examinar, botar a mão, né, cutucar. E eu fiquei feliz com o resultado, apesar de ter sido um caso que foge um pouquinho aos padrões, mas exatamente por isso que acaba caindo na clínica da dor, porque foge ao padrão. O padrão acaba sendo resolvido antes de chegar até nós. Mariana, considerações?
Eu já fiz minhas considerações finais, né? Eu acho que é isso. Eu acho que foi muito legal hoje conversar com vocês sobre acupuntura, sobre essa técnica tão incrível que traz resultados surpreendentes. E se você tem algum tema que você quer conversar com a gente, se você tem alguma dúvida, fala para mim ou deixa lá nos comentários da nossa live que eu vou adorar saber, né? Pra gente saber sempre trazer temas que vocês gostariam de discutir. E muito obrigada a todo mundo que esteve aqui com a gente hoje. Essa luz aqui agora ficou batendo aqui, eu parecendo um soldado Ficou, universal, né? parece, eu ia falar isso, parece que você tá na praia. Meio metal, meio humano. É, agora tá tudo certo. Então é isso. Semana que vem não sei o que a Mariana separou pra gente bater papo. Mas sempre sou pego Com de certeza surpresa, será incrível. sem dúvida nenhuma. Toda segunda-feira, às 19 horas, estaremos aqui. Hoje foi um prazer estar como âncora aqui, porque o tema, Mariana, sem dúvida nenhuma, é expert, eu sou simplesmente um curioso na área. O que eu posso dizer é que a acupuntura ela faz parte do tratamento da interdisciplinar da instituição desde o início. Desde o início, a acupuntura ela sempre fez parte do tratamento da instituição, onde que a gente entra com, de um modo geral, com fisioterapeuta, psicólogo, nutricionista e com a acupuntura, além do médico, com a medicina ocidental, vou colocar assim, né? Então, a acupuntura ela sempre fez parte, e ela não fez parte só porque a gente acha bonito, e sim porque ela traz resultados de fato. E é um prazer, a nossa referência dentro da instituição hoje é a doutora Mariana, que presta esse serviço aos nossos clientes. Além disso, é um tratamento que é feito pela operadora de saúde. Muitas operadoras de saúde arcam com os custos da doutora Mariana. Isso é mais um serviço que a gente oferece. É verdade, tem a operadora de saúde que se preocupa com a dor dos nossos clientes e é um prazer enorme. A gente é muito procurado, na realidade, o que dificulta às vezes é a finalização do contrato, até por questões do nosso tratamento, ele ser um tratamento sem distinção. Para quem teve a oportunidade de estar na clínica, a gente sabe que a consulta com o médico, por exemplo, demora entre 1 hora e meia, uma consulta. Ele passa por uma consulta de pré-avaliação, coisa que eu não conheço em outro lugar, que é feito por profissionais não médicos, no caso, o fisioterapeuta ou o psicólogo, ou o nutricionista, ou o fisioterapeuta, ou o enfermeiro, que faz a pré-consulta, né? E tudo isso é o que mantém essa qualidade que a gente busca sempre prezar para o nosso paciente. Tratamento, a gente busca entre nossos valores a parte da humanização, a parte da segurança do nosso cliente, né? A empatia, dentre outros valores, né? E isso é feito com um trabalho que é executado também com a acupuntura fazendo parte de tudo isso. E é isso. Um prazer enorme estar com vocês aqui, toda segunda-feira às 19 horas, fechando mais uma live. O que eu posso desejar para você é que Papai do Céu abençoe imensamente a sua vida e que segunda-feira que vem nós estaremos aqui. Um beijo grande.